Se você já resolveu busca no seu sistema com like, porcento alguma coisa, porcento, esse vídeo aqui é para você. Isso porque tem um jeito melhor de fazer isso. E ele é chamado de Full Text Search. Bom, quase todo sistema tem uma caixinha de busca, não é mesmo? E eu confesso que na hora do aperto a gente simplesmente vai lá e escreve um like para fazer essa busca. Funcionar até que funciona. Até o dia que a tabela cresce e a busca começa a demorar 5, 10, 20 segundos. Mas então bora lá entender o que é esse tal de Full Text Search de verdade. O Full Text Search é uma busca feita em cima de um índice de palavras. O banco lê seu texto uma vez, quebra ele em palavras e guarda isso tudo num índice. Aí quando você busca, ele não lê o texto de novo. Ele vai direto no índice, igualzinho um índice lá no fim do livro, por exemplo. E olha que legal, ele também entende linguagem. Ele sabe, por exemplo, que correr, corri, correndo são todas as mesmas palavras. Ele também ignora palavras sem peso, como tipo de, com, para e etc. E como se não bastasse, ele ainda devolve um ranking de relevância. Mas e o like? Para que ele serve? O like, ele é uma comparação de texto puro, ou seja, ele não tem nenhuma inteligência por trás. Então, se a gente analisar essas duas consultas aqui, por exemplo, a gente vai conseguir ver isso claramente. Conseguiu ver? Quando a gente põe porcento no começo, porcento no final, o banco não consegue usar índice nenhum. Ele varre toda a tabela, linha por linha. Com 1000 registros, claro, ninguém vai sentir diferença de performance. Agora, com 1 milhão, a coisa já vai mudar. Fora que o like, ele não entende significado. Ele simplesmente acha um pedaço de palavra e pronto. Mas agora bora lá pro código, colocar isso tudo na prática e fazer de fato um Full Text Search. Muito bem, então, pessoal, vamos começar aqui subindo o Postgres, tá? Então eu vou subir aqui na minha máquina o Postgres. Eu vou rodar um comando Docker aqui, eu vou deixar na descrição todos os comandos, queries, código, tá? Depois dá uma olhada lá. Mas eu vou rodar aqui um docker run --name Postgres, que é o nome da instância que eu quero criar, -e Postgres password, só para setar um password para a gente poder conectar nesse banco depois. Na porta 5432, tá? Que é a porta padrão do Postgres. Mas eu não vou usar, ó, tá vendo que eu estou usando um -d aqui, tá? Para especificar a imagem, e eu não vou usar a imagem padrão do Postgres, eu vou usar a imagem PD Vector já com suporte à busca vetorial aí, tá bom? Dá para instalar a imagem padrão e depois instalar as extensões também, vou mostrar lá dentro do Postgres para vocês, mas essa daqui ela já vem mais completa pra gente, tá? Então ele vai falar que não foi possível encontrar a imagem, né? E vai tentar aí fazer o download da imagem e começar a execução dessa imagem no meu Docker, tá? Aparentemente deu tudo certo. Deixa eu trazer meu Docker aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, na parte de imagens do Docker, o meu PD Vector, tá? Tá com PG 17, ainda não tá na 18. Não consegui testar na última versão ainda. E aqui nos containers, ó, eu já tenho um container rodando, que é o Postgres, tá? E ele tá rodando na porta 5432, tá? A imagem PD Vector, tá bem? Nosso próximo passo agora é conectar esse banco, né? Utilizando algum software, tá? Você pode usar qualquer um. O pgadmin, que é o que eu estou usando aqui, ó, pgadmin, ele é gratuito, então eu recomendo o uso dele, né, inicialmente aí. Se você tem acesso, no dia a dia, eu uso o Datagrip da JetBrains, tá bom? Vou clicar aqui, ó, registrar servidor, vou chamar ele de localhost, tá? Na conexão aqui, vamos colocar o localhost para ele, vamos definir aqui um password, né, que é a senha que a gente criou lá agora há pouco, tá? Então deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Foi essa senha que a gente definiu lá na hora de executar o comando do Docker. Então essa senha que a gente precisa usar ela aqui, tá? Se tá seguindo esse tutorial, usa a mesma senha. Conectei aqui no localhost, né? Ele tem um banco chamado de Postgres, tá? Eu vou criar um novo banco aqui, ó, Create Database, chamado de Demo FTS, né? Full Text Search, tá bom? Então a gente já tem o nosso banco aqui, tá? Agora, se você está rodando isso aqui, por exemplo, no Postgres padrão, né, sem ter o PD Vector lá, você tem que vir aqui, ó, no Query Tools, tá bom? Deixa eu minimizar, não tem como minimizar essa janela? Ruinzinho, né? Beleza? E eu vou digitar isso daqui, ó, Create Extension If Not Exists, tá? E vou chamar aqui o meu Vector, tá? Então ele vai criar essa extensão aqui, tá? Então
criou, se você notar aqui nas tabelas, né, no esquema public aqui, ele vai criar bastante coisa aqui dentro, tá? Dentro dos functions, tá vendo? Então vai ter um monte, tá? Dentro aqui vai ter os que a gente precisa para trabalhar com busca vetorial, tá? Se você já acompanhou a parte de busca vetorial lá do site, os nossos cursos de RAG, por exemplo, você já vai ter feito isso aqui algumas vezes, tá bem? Perfeito, então, pessoal. O próximo passo aqui nosso é criar a nossa tabela, tá? Então, só se atenta se você está dentro do seu banco mesmo, né? Dentro desse banco, que é o Demo TFS, tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o query total, né? A gente vai executar a nossa query de criação. Então, create table contents, tá? O ID, aqui, o título, o slug e o summary, né, dos itens, né, o título do item, slug que é o URL, né, o segmento de URL, o sumário, tá? O slug a gente não vai usar para busca, mas eu trouxe aqui também. E aí vem a parte mais importante nossa aqui, que é a parte da busca, né, do Full Text Search aqui, tá? Então, a gente vai criar um campo aqui, e você pode colocar qualquer outro nome, tá? Aqui é mais fim didático mesmo do que qualquer outra coisa. Então, eu chamei ele de Search Vector aqui, e ele é do tipo TS Vector, tá? Muito importante que você preste atenção em alguns itens aqui, tá? Porque isso vai determinar como vai funcionar a sua busca aqui, tá? Eu usei aqui, por exemplo, um item chamado Generated Always, tá? O que isso daqui faz? Toda vez que eu inserir um registro aqui na minha tabela, ou se minha tabela já existe e eu der um alter table colocando isso aqui, ele vai gerar os índices para todos os itens da minha tabela. E aí você tem que ter muito cuidado, se a tabela for muito grande, quando você usar, né, fizer um alter table com isso aqui, seu script vai demorar para executar. Mas significa que daqui para frente ele vai gerar isso aqui para a gente não precisa se preocupar com a geração desses índices aqui, tá? E aí, a gente pode usar o as aqui, e setar não só um, mas vários pesos aqui, tá? Então, olha que legal. Eu tô colocando o peso maior sempre no título aqui, tá? Então, tá vendo que o título tá em primeiro e ele tem um peso A aqui, né? Então, ele usa isso na hora de ranquear pra gente. O summary, ele tem um peso B, tá vendo? Então, aqui é só um coalesce, né? Caso não venha preenchido de vazio, tá? E aqui eu estou especificando também o idioma, né, que no caso é português, né, que é português aqui pra gente, tá bom? Porque ele vai, quando a gente especifica o idioma, ele entende cedilha, ele entende outros caracteres aí que não tem em outros alfabetos, tá? Então eu tenho o título com peso A e eu tenho o summary com peso B, tá? Isso aqui é feito através de dois itens, tá? O primeiro é o set weight, que é literalmente atribuir um peso, tá? Então eu posso colocar vários desses aqui, só que, claro, quanto mais você coloca, mais cheia fica a sua coluna e mais a possibilidade de confundir a sua busca você tem, tá? Lembrando que se você precisa buscar dentro de documento, fazer algumas outras... Aí é outra história, aí a gente pode ir lá pro RAG, tá? Isso aqui... Cara, tem os conteúdos do Balta, por exemplo, quero buscar entre os cursos lá, mas não quero fazer uma busca usando like, como a gente viu, que não tem significado, né? Quero trazer uma busca assim, mas não quero usar um RAG para isso também. Então, isso aqui fica no meio termo, tá? E aí sim a gente faz a conversão, ó, to TS Vector, tá? Esse campo Search Vector é do tipo TS Vector, tá? A gente converte aqui esse peso TS Vector, tá? E define que ele vai ficar armazenado. Tá bom? Vou executar isso aqui, beleza? Retornou aqui como ok, então tá tudo certo aqui com a nossa tabela. E só para intuito de curiosidade, né? Caso você já tenha uma tabela e queira criar isso na sua tabela, você pode usar aqui, ó, o alter table contents e adicionar a coluna, se não existir, search vector, test vector, tá? E o código é o mesmo, tá? Você pode fazer isso. Aí, claro, se você não usar o generated always, tá? Você vai ter que gerar isso manualmente. Se você usar o Generated Always, assim que você fizer o Alter Table, assim que você executar esse script aqui, e de novo, dependendo da quantidade de registros, pode demorar para executar isso, tá? Assim que você executar isso, ele já vai gerar para você os índices aí, tá bom? E agora, por último aqui, e mais importante, tá? A gente criou a tabela, se a gente olhar aqui, a tabela nossa está criada aqui no Public, tá? Cadê os nossos tables aqui? A gente tem a Table Contents, tá? Temos as colunas aqui, se a gente olhar aqui, ó, o TS Vector tá aqui, né? O Search Vector tá aqui do tipo TS Vector, tá? Então tá ok.
mas a gente não criou o mais importante, que é o índice para esse item, tá? Então, ó, create index, se não existir, né? E eu chamei ele aqui de IDX, né? Contents Search Vector, tá? Então, sempre o nome da tabela, underline, o nome do campo que você está criando, tá? Então, quase com uma boa prática aí, tá? Na tabela Contents, usando o Gene, tá? Então, esse é o cara que a gente quer usar aqui para fazer essa busca por índices, tá? E aí, a gente vai apontar aqui para o Search Vector. Então, esse cara aqui, ele vai garantir que os nossos itens estão indexados. De novo, aqui rodou rápido porque está local, né? Estou numa máquina boa, local, e tem 70, 80 registros aqui no banco, tá? Se você tiver em produção, uma máquina com, em vez de SSD, com disco normal, com milhões de registros, essa criação do índice, ela pode demorar bastante, tá? Então, de novo, se você não tem um DBA aí, presta muita atenção nesses pontos. Se você tem um DBA, uma equipe de banco, conversa com eles antes, tá bem? E acho que isso é só. A gente já tem o banco criado, a gente já tem a extensão do vetor criado, a gente já tem o campo, né, coluna vector com generated always, ou seja, ele já gerou tudo aqui, e a gente já tem o índice. Com tudo isso pronto, né, a gente pode inserir os dados, tá? Então, vamos fazer um insert aqui, depois, novamente, pessoal, isso aqui tá na descrição aí, tá? Mas isso daqui é um insert simples, né? Insert into contents values, tá? Vou pegar todos esses dados aqui, vou inserir, tá? Então, todos inseridos aí. E eu vou dar um select asterisk from contents, tá? Vamos ver o que ele traz de resultado aí, tá? Ó, então ele trouxe aqui para mim, tá vendo, ó? ID 1, né, o acesso a dados, eu pedi para inserir todos os cursos do Balta. Aqui, pedi para IA gerar, não sei se ela gerou bem, tá? O Slug tá aqui, acesso a dados com .NET, C Sharp e Dapper, tá? O Summary desses caras, tá? E aqui na frente a gente vai ver o Search Vector, tá vendo? Então, a Access 1, a 15, ele vai numerar essas palavras aí, né? Ele vai quebrar isso em palavras e colocar o peso dessas palavras aí, tá? Então, depois na hora que a gente for buscar, a gente tem que converter a nossa busca para um vetor também para conseguir fazer essa junção das palavras, tá? Então, beleza, aparentemente está tudo ok aqui. A gente já vai pro código agora. Perfeito, então, pessoal. Vamos lá, estou aqui no meu terminal, ó, vou dar um .NET New Console -O, tá? Eu vou chamar ele de exemplo busca vetorial, tá bom? Vamos acessar o nosso exemplo busca vetorial, tá? Então, estou rodando o .NET 10.0302 aqui, tá? Versão 10, tá bom? Vocês vão conseguir rodar isso aí em versão 8 também, tá? Que tá saindo de suporte, então recomendo já migrar para 10. E a gente vai precisar de dois pacotes principais aqui, tá? Então, vou executar aqui um .NET Add Package Microsoft Entity Framework Core, que claro, né? A gente vai usar o EF aí para fazer isso, tá bom? E o segundo pacote que a gente vai usar é o do Postgres, tá? Que é o próprio pacote, é o pacote oficial, né? Do Postgres aqui. Então é npgsql.entity-framework-core.postgresql, tá? Então esse é o pacote, ó, oficial do Postgres, tá? É o que a gente usa nos cursos lá do Balta também, tá? Então a gente só usa pacotes oficiais aqui. Eu tenho muito medo de usar pacotes que não sejam os oficiais, tá bom? E vamos abrir isso aqui com o Rider daí. Muito bem, então, pessoal. Aqui o que a gente vai fazer agora, vou criar uma pasta aqui no nosso projeto, né? Eu já abri ele com o Rider aqui. Vou chamar ela de Models, tá? E aqui dentro, vamos criar duas classes, tá? A primeira, Content Model, que vai representar o nosso content mesmo lá, tá? Então, ó, add class chamada de Content Model, tá? Vou colar o conteúdo aqui, tá bom? Vou deixar ela vermelhinha ali, eu já venho aqui arrumar. E outra para representar o resultado da nossa busca, tá? Que é o Content Search Result, tá? Novamente, esses nomes aqui são só exemplos, tá? Você não precisa usar esses nomes aí, tá bom? Bom, vamos começar com o nosso modelo. A gente viu lá que a nossa tabela tinha o ID, o title, o slug e o summary, né? E a gente criou lá o nosso search vector como um vector, né? No Postgres, tá? Então, se a gente criou um vector lá, o ideal é a gente usar um vetor aqui, tá? E isso é feito
com esse tipo aqui, npgsql ts vector, tá? Então, ó, vou importar ele aqui e ele tá lá dentro do namespace npgsql types, tá? E esse namespace ele tá dentro daquele pacote npgsql, tá? Que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Então, ó, tá dentro desse pacote aqui, tá? npgsql anti-framework core SQL, tá bom? Então, isso que permitiu que eu usasse esse vector aqui, tá bem? Então, esse daqui tá feito. Agora, o nosso content search, tá? Ele vai trazer o ID, o title, o summary, o slug e o summary, tá? Que são os campos do nosso modelo, tá? E eu vou adicionar aqui um double rank, tá? Que é o ranqueamento, né? De 0 a 1 aí, o quão próximo é a busca que ele trouxe, tá? Depois a gente ordena por esse cara também, tá bom? Tem como trazer mais informações também, mas por enquanto, né? Para esse teste, para esse demo nosso aqui, isso aqui já tá ótimo. Bora partir então, fechar tudo isso aqui e partir para o mapeamento, tá? Então eu vou minimizar aqui e vou adicionar uma pasta data/app-dbcontext, tá? Então vamos chamar ele aqui de dbcontext, tá bom? Tá? Vamos aproveitar aqui e receber o nosso dbcontext options, tá? Do app-dbcontext. Chamar ele de options aqui e passar ele aqui, né? Porque a gente vai precisar dele aqui adiante. E no override on model creating, a gente pode usar o model builder.apply configuration from assembly, tá? Isso aqui vai fazer com que ele pegue todos os nossos mapeamentos, tá bom? Quebrar umas linhas aqui para facilitar para vocês. Se tiver com dúvida no EF, a gente tem um curso completo de Anti-Framework Core, inclusive com um banco de dados, tá? 0 ao 100, faz nossa carreira lá, tá bom? Vamos pegar aqui e vamos criar um mapeamento, tá? Mappings. E aqui dentro vamos criar o Content Mapping, tá? Que é um mapeamento para nossa classe de Content, tá? Eu vou fazer aqui o iEntity Type Configuration de Content, tá? Content Model, tá? E vamos fazer a implementação aqui, tá bom? Eu não vou passar o mapeamento ponto a ponto aqui, pessoal, porque ele nada mais é do que a gente já viu em toda a parte de EF, tá? Eu vou focar mais aqui na parte da nossa busca, tá? Então, ó, colei o código aqui. Então, a gente tem aqui, ó, builder.toTableContents, tá? Tá mapeando para a tabela content. Aí a gente tem a chave aqui, hasKey ID, tá? A gente tem o title, o slug, o summary, então não tem nada de novo aqui, isso aqui é tudo configuração do EF, tá? O que entra de diferente aqui embaixo, ó, builder.property c.search vector, que é o nome da nossa propriedade, vai ter um nome da coluna, search vector, e aqui eu vou especificar o tipo da coluna, então has column type ts vector, tá? E aí esse ponto value generated on data or update aqui é a mesma coisa daquele campo lá que é o generated always que a gente criou lá na parte do banco de dados, tá? Então você precisa disso aqui também, se você quer que ele gere sempre esse conteúdo, tanto no update quanto no delete, tá? Então basicamente isso aqui é a mesma coisa que a gente já fez lá no banco, você pode escolher fazer um ou outro, tá? Mas eu gosto de deixar nos dois, tá bom? Beleza? Já que eu não gerei o banco por aqui. E por fim a gente tem o nosso índice aqui, né? Então hasIndex no search vector, tá? Eu coloquei o mesmo nome aqui e o método é o GIN, tá? O GIN aqui, tá? Então esse ficou o nosso mapeamento. Todo o código tá aqui na descrição do vídeo. Bora então se divertir aqui com a busca agora, né? Vamos aqui pro Program, vamos apagar esse conteúdo aqui, tá? E vamos começar definindo a nossa connection string aqui. Então, ó, const string connection string, tá? A porta 5432, database demo FTS, username Postgres e o password. Deixa eu pegar o nosso password aqui, que eu coloquei, esqueci de colocar, aquele password que a gente gerou lá no começo. Vou colocar ele aqui, tá? Então tá ok. Lembrando que, lógico, em produção você nunca vai deixar esse código aqui, tá? Você vai sempre colocar isso usando o .NET User Secrets, igual eu mostro lá nos cursos de EF e de ASP.NET, tá bom? Depois a gente vai fazer aqui a parte das opções, tá? Então vamos pegar aqui os options, tá? var options igual dbContextOptions builder, tá?
E vamos definir aqui que a gente vai usar o PostgreSQL com a nossa connection string, tá? Depois a gente pode abrir a nossa conexão com o banco aqui usando o nosso var context igual new appdb context e passando os options aqui para ele, tá? Então, beleza. Aqui a gente já tem uma conexão aberta, tá? Vamos testar isso aqui já. Vou dar .NET Run aqui no nosso console só para ver se ele vai conseguir abrir conexão. Ó, então, rodou, não deu nenhum erro, aparentemente tá tudo ok. Tá bom? Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui e vamos imputar aqui, ó, digita o termo da busca e vamos ler isso aqui com console.readline e armazenar numa variável chamada de search term. Tá bom? Beleza? Se isso aqui for nulo ou vazio, nenhum termo foi informado, vai sair do nosso programa, tá? Agora, se isso aqui for verdadeiro, aí a gente vai começar a nossa busca aqui. Beleza, pessoal? Para nossa busca funcionar, eu vou criar um método aqui, né, para não ficar muito confuso, tá? Vamos criar um static async task, tá? Chamado de search content async, tá? Ele vai retornar uma lista de content search result, tá? Então eu vou importar esse cara aqui já, tá bom? Beleza? E esse é o nosso método, ó. Método estático, assíncrono aqui dentro, tá? Então vou precisar passar o db context e o search term, e eu já tenho um limit e um offset aqui para fazer a paginação, como a gente viu antes, tá bom? Beleza? Eu tirei esse pedaço de código do nosso código mesmo, né? Então aqui eu estou usando um regex para remover, né? Ponto, tralha, qualquer outra coisa que seja, tá bom? Principalmente porque a gente trabalha com muito, né? O .NET tem muito isso, né? O C Sharp, tem o ASP.NET, .NET, tá? Então ele vai tirar tudo isso aqui, tá? Vai deixar isso aqui normalizado pra gente, tá? Se a string for nula ou vazia, tá? Vai retornar vazio, porque não conseguiu buscar nada. Ou seja, se eu buscar por ponto, por tralha, qualquer coisa, não vai funcionar. E aí, por fim, a gente vai executar aqui a nossa busca, tá? Deixa eu só acertar isso aqui, ele ficou... Deixa eu tentar jogar para cá um pouco só para vocês verem, depois eu idento o código certinho, tá bom? Então, ó, return await context.database.sql query, então eu quero executar uma query manual, aqui uma consulta manual aqui dentro, tá? Podia fazer isso através da F também, mas eu acho bem mais burocrático, tá, pessoal? Então eu vou buscar aqui o quê? Um select ID, title, slug, summary e o nosso vector, né? O nosso search vector aqui. Então eu vou usar aqui agora a função tsrank, tá? Então tsrank, search vector query, tá? E ó, aqui eu estou usando float 8 como rank, tá? Então ele vai trazer uma busca aí para mim ranqueada, tá? From contents, tá? E aí eu vou usar essa outra expressão aqui, ó, web search to task query português, tá? E vou usar o normalized aqui, tá? Então a gente já tem o texto aqui, essa é a nossa base de consulta. Onde que a gente vai buscar isso? No nosso search vector, tá? Vamos passar a nossa query aqui, vamos ordenar pelo nosso rank, porque ele vai trazer o nosso rank aí, e vamos colocar nossa paginação aqui com limit e offset, tá bom? Então esse fica, né, eu tô só identar ele aqui para ele não se perder, tá? E essa fica a parte da nossa busca aqui, tá? Exatamente essa query aqui. De novo, se ficou comprida, complexa, não tenta fazer junto aqui, depois vai na descrição do vídeo que tem o código lá. Agora a gente vai voltar aqui e vamos criar aqui em cima, tá? O nosso var results igual await, tá? Search content async, passando o nosso context e o nosso search term, tá? Se ele não veio nenhum resultado, tá? Se ele não veio nenhum resultado aqui, a gente vai dar simplesmente um return, tá? Então, se results.n não vier nada aqui, deixa eu melhorar isso aqui, ó, o count, né? Count igual a 0, nenhum resultado encontrado aqui, tá? Se ele veio algum resultado, tá? A gente vai exibir esses resultados na tela. Então, resultados encontrados, né? E eu vou fazer um for each aqui. Vou colocar o summary, deixa eu colocar aqui também um writeline, tá? Desse cara aqui, como rank, pra gente ver item.rank, tá? Pra gente ver o rank do item, tá bom? Acredito que está feita a nossa busca aqui, tá bem? Vamos testar aqui agora, pessoal. Vou dar um .NET Run aqui,
tá? E eu vou buscar por Angular, tá? Então, ó, ele trouxe aqui para mim, ó, começando com Angular, né? Angular, tal, tá? Vamos buscar Blazor. Ops, Blazor não, né? Vamos dar um .NET Run primeiro. Vamos tentar o Blazor, tá? Então, eu trouxe aqui fundamentos do Blazor, tá? Vamos dar um .NET Run. Vamos buscar aqui por C#, que é um pouco mais complexo, ó. Trouxe também, tá? Então, ele já vem ranqueando aqui também, já tem o ranking tudo certinho, tá bom? Essa é a nossa busca. É importante frisar que ordenar resultado de busca por relevância é uma coisa, ordenar bem é outra coisa completamente diferente. E aí que entra aquela função tsRankCD. Bom, no Postgres a gente tem duas funções de ranking. tsRank, que calcula a relevância pela frequência dos lexemas, e o tsRankCD, que é o que a gente chama de Cover Density. Esse último aqui, ele olha quão perto os termos estão daquilo que você buscou, né, um do outro ali dentro do texto. Até que faz sentido, né? Ou seja, se as palavras aparecem grudadas, o documento provavelmente fala daquilo mesmo. E para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada nessa consulta aqui, por exemplo. Esse terceiro parâmetro aqui é o que confunde todo mundo, inclusive eu quando fui fazer essa implementação. Esse cara ele não é um número solto, ele é uma máscara de bits. O 32 divide o rank por um rank mais 1, ou seja, ele espreme esse score no intervalo de 0 a 1. Isso é muito bacana para comparar resultado entre buscas diferentes. Agora vem um detalhe muito importante. Se você quer evitar que texto grande leve vantagem, o número aqui tem que ser outro. O 8, ao invés de somar, ele divide pelo número de palavras únicas no documento. Já o 2 divide pelo tamanho do documento. E ainda por cima dá para somar tudo isso. Ou seja, 32 mais 8, 40, ele aplica os dois de uma vez só. Eu sei, essa parte é bem confusa e minha recomendação aqui é de fato abrir a documentação e testar na sua base, porque cada conjunto de dados aí pode corresponder a uma resposta de um jeito ou de outro. Então agora você já sabe que o tsRank olha a frequência e tsRankCD olha a proximidade, né? E o terceiro parâmetro, ele é a máscara de bits, né? O 32 normaliza o score entre 0 e 1, o 8 é quem corrige a vantagem do documento mais longo e o 8 é quem corrige a vantagem do documento mais longo. Bom, a busca está funcionando, o ranking está afiado, agora vem a parte que derruba o sistema em produção, paginação e a performance. A paginação em si é a parte mais fácil, né? A gente tem ali o limit, o offset e pronto, você navega pelos resultados. O que realmente decide se isso vai voar ou travar é o índice. O índice GIN, que a gente criou lá no Hands-On, é ele que garante que o Postgres não vai varrer, por exemplo, a tabela inteira. Com esse cara criado, mesmo com centenas de milhares de documentos, a busca ela pode ser feita ainda em milissegundos. Sem ele, vai ocorrer o que a gente chama de SEC-scan, ou Sequence Scan, que é varrer a tabela toda, e aí com certeza você vai sentir isso na hora, né? Então a melhor coisa que você pode fazer antes de subir isso para a produção é confirmar se o seu índice está ativo. Não vai na base da confiança, mede. E para medir isso é bem fácil, é só rodar esse script aqui. Se no output aparecer algo como bitmap, index scan, com o nome do seu índice, então tá tudo certo. Agora se aparecer sequence scan, algo do tipo, aí significa que o planner ignorou seu índice. Claro, você vai dar aquela investigada aí para não subir isso para produção. E para fechar, só tem uma cerejinha do bolo aí, é um detalhe que quase ninguém comenta. O offset, ele não pula a linha de graça. O banco, ele pré-calcula o resultado todo e joga fora o que veio antes da sua página. Então, na página 2, tranquilo, mas na página 500, daí começa a complicar bastante. Então, para um catálogo muito grande, você também tem que limitar a profundidade de paginação. Tá? Em resumo, limit e offset, eles resolvem esse problema de navegação, mas é o índice, né, e principalmente aqui o índice GIN, que no caso segura a latência. Não esquece de sempre usar o Explain Analyze, como a gente viu aqui, para confirmar tudo isso. Bom, pessoal, a gente chegou no final do vídeo. Claro, se você está aqui comigo até agora, vai se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o nosso trabalho. E nesse vídeo a gente construiu muita coisa legal. Entendemos a coluna TS-Vector, entendemos a diferença entre like, contains e a busca semântica ali, trazendo o significado além de buscar por um texto simples. Vimos também a parte de GIN e índice, né? Como trazer a performance aí para essas consultas, toda a integração disso com
o EF Core, que também faz parte do nosso ecossistema aí agora com Postgres. E por fim aí, claro, a gente fez uma busca de verdade que com certeza vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia. Agora, deixa seu comentário aí, me diz o que você quer ver nos próximos vídeos, se você curte Postgres, se você já está usando Postgres, Postgres com EF, se você já acompanhou o nosso material de Postgres lá no site, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.